Olá, boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco nessa tarde. São pontualmente 18 horas do dia 8 de outubro de 2020. Estamos aqui para um evento muito especial, essa webinar com o Leopoldo Veras, né? Eu já ia chamando por outro sobrenome aqui, né, Leopoldo? Leopoldo Veras, muito obrigada pela sua presença. Estamos com o Gentil Alves também aqui. E essa é um momento, né, de nós refletirmos sobre a questão da saúde mental no ambiente corporativo. Nós estamos aí já há alguns meses, né, nesse momento de pandemia, vivendo momentos, digamos aí, bastante intensos nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas profissionais. E chega um momento em que é preciso, necessário, se faz necessário olhar para tudo isso com um olhar mais atento, com uma atenção um pouco mais refinada em relação a tudo que nós estamos vivendo. Então, neste momento, eu gostaria que o Gentil se apresentasse para nós, contasse um pouquinho aí quem ele é, o que ele faz para nós. Eu vou me apresentar rapidamente, eu vou ser aqui a moderadora dessa nossa conversa. Eu sou Maria Elisa Moreira, para quem não me conhece, eu sou professora no INSPER e sou psicóloga. E aí o convite de estar aqui fazendo essa mediação, eu fico muito agradecida aí a todos vocês que estão presentes, nos acompanhando nesse momento. Então, Gentil, por gentileza, com você a palavra para você contar para a gente quem é o Gentil. Obrigado, Maria Elisa. Boa noite a todos. Eu sou médico pediatra de formação. Durante muitos anos eu atuei na prática clínica da pediatria. Depois acabei indo para um lado, entendi que só a parte clínica não dava todas as respostas que eu precisava para a minha prática. Acabei também fazendo uma formação em psicanálise. Enveredei para áreas de negócios, fiz a minha vida corporativa dentro de grandes operadores de saúde, seguradoras, e hoje eu sou diretor de novos negócios da ShareCare. Então, atuo à frente de desenvolvimento de negócios e mapeamento de oportunidades e desenvolvimento de novos produtos na ShareCare. Muito legal, obrigada aí. Leopoldo, com você agora. Quem é o Leopoldo? Conta aí para nós, por favor. Olá, boa noite a todos. Bom, antes de uma posição, eu sou um entusiasta da transformação de desperdícios na saúde em acesso, né? Acesso de qualidade, à saúde de qualidade resolutiva, né? Eu estou responsável por novos negócios e parcerias estratégicas na eFarma, inclusive a ShareCare é um dos nossos parceiros estratégicos, né, que eu tenho a honra de caminhar junto com diversos projetos em parceria. A eFarma é uma empresa que atua há mais de 20 anos com coordenação de cuidados, integrada com assistência farmacêutica, né? Eu sou membro também do Comitê Técnico da ASAP, que é a Aliança para a Saúde Populacional, e sou professor universitário na área de gestão de serviços e planos de saúde na Universidade Corporativa da Abrange, Associação de Planos de Saúde, e no Centro Universitário São Camilo. Muito bom, então temos aqui duas grandes pessoas que eu tive a honra de conhecer essa semana, nos conheci, então eu acho que estamos iniciando uma grande amizade aqui, acho que acima de tudo, o mundo corporativo e principalmente o mundo virtual tem trazido muitas possibilidades. Mas o mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho também tem aí os seus desafios, não só em função da pandemia, né? Mas principalmente olhando aí para esse momento que nós estamos vivendo da pandemia. A pandemia, obviamente, ela é um marco na história aí da saúde mental no mundo. E eu queria, gente, começar por você. Se você me permitir, eu vou fazer por ordem alfabética aqui algumas perguntas, né? Eu gostaria de que você nos ajudasse aí e nos ajudasse a pensar. E eu queria já avisar para todo mundo que está aí conectado com a gente que nós vamos fazer algumas enquetes. Então, elas vão ser muito importantes aqui para nós conseguirmos entender até por quais caminhos aqui a gente pode continuar a nossa conversa e o nosso bate-papo, tá bom? Em relação, Gentil, assim, ao trabalho, né? Como é que você entende a relação do trabalho com a saúde mental? A gente fala tanto de sofrimento psíquico no ambiente de trabalho. Como é que você vê isso? Como é que a gente consegue correlacionar, né, o sofrimento, se ele é inerente às nossas relações de trabalho? Como é que você correlaciona essas duas palavras, né, o sofrimento psíquico ao ambiente corporativo, ao ambiente de trabalho? Bacana, Elisa. Se a gente for imaginar, né, a gente tem uma questão estruturante aí
das relações psíquicas e até de sofrimento em relação ao trabalho, né? Eu brinco que quando a gente vai pegar no início, nas tradições judaico-cristãs, quando a gente vai olhar o início, quando o homem é expulso do paraíso, Deus já dá um alerta para ele que com o suor do rosto ele vai poder comer, né? Então, tem um sofrimento inerente ao trabalho que traz uma recompensa. Quando a gente vai olhar como é que a gente se constitui, né, como é que a gente se estrutura como pessoa e como é que a gente nomeia as coisas, desde sempre a gente aprende a ter que existe alguma inter-relação, alguma conexão entre o que a gente faz e o que a gente é, né? A gente costuma dizer assim, eu sou médico, eu sou advogado, e isso meio que como define a pessoa, né? Isso cria uma identidade, não só individual, como uma identidade de pertencimento grupal, né? Então, a gente acabou, de alguma maneira, convencionando que trabalho e indivíduos são coisas meio que indissociáveis, né? Então, o trabalho enobrece o homem, enaltece a alma, o trabalho traz recompensas, enfim. E óbvio que toda essa pressão de fazer parte de uma coletividade, de ser reconhecido pelo desempenho, gera uma angústia e um sofrimento que vem da possibilidade de você ter perda dessa identidade. Então, eu acredito que, de uma forma estruturante, a possibilidade da perda gera uma angústia. É óbvio que eu não estou colocando aqui das partes positivas, do propósito, do valor, né? Mas eu estou focando nessa questão que é uma base que pode levar o indivíduo a por si só desenvolver outras questões que estão subjacentes e latentes. Então, o trabalho por si só pode ser adoecedor no sentido que envolve muito esforço, envolve dedicação, envolve muita competição. E aí, quando a gente fala assim, o trabalho envolve estresse, né? Isso eu acho que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. O estresse nem sempre é uma coisa ruim. Então, a gente precisa de algum nível entre a apatia completa do indivíduo e o burnout, que é a incapacidade dele realizar suas atividades. Existe um nível de estresse que é produtivo, né? Se a gente colocar isso graficamente, a gente vai ver que zero estresse é igual a apatia, e um estresse que seja absolutamente fora das capacidades do corpo de lidar com ele vai gerar uma reação que é um burnout, que é uma incapacidade do indivíduo produzir. Então, eu acho que tem um segundo ponto, né? A gente migrou de um modelo de produção industrial, que era um modelo controlador, para um modelo o Leopoldo pode falar isso com muito mais propriedade, mas para um modelo digital, um momento de inovação, onde o indivíduo ele deixa de ter aquelas questões de controle muito fortes e passa a ter uma cobrança por desempenho, né? Então, não existe hoje quem não trabalhe com metas e quem não queira superar essas metas ou não tenha que superá-las. Então, esse choque de realidades entre um modelo que era extremamente controlador para um modelo que é mais livre, mas cobra do indivíduo muito desempenho, sem dúvida nenhuma também é um fator que tem que ser levado em conta e que pode ser um fator gerador de estresse, ansiedade, até depressão e burnout. É interessante isso que você está trazendo, doutor Gentil, né? Eu posso chamar até de Gentil, né, Gentil? A gente até nós combinamos aqui, né? Essa questão da individualidade sendo muitas vezes desrespeitada, sendo muitas vezes o indivíduo levado aí a um extremo de dedicação em função de um projeto que às vezes ele não tem ali determinadas competências ou ele não está devidamente capacitado, o quanto que isso é realmente ansiogênico no processo, né, Gentil? Sim, sem dúvida nenhuma, e isso dentro, acho que a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, né, isso dentro de um contexto de estabilidade, né, e aí o que a gente vê de repente é uma rápida mudança de paradigmas sociais e de trabalho, né, que eu acho que a gente vai explorar um pouco, é o tema desse webinar, que levaram as pessoas a rápidas mudanças de suas arquiteturas sociais e familiares, o que, sem dúvida nenhuma, eu acho que contribuiu para eu ouso dizer, uma explosão
se não só da incidência, mas do diagnóstico dos transtornos mentais relativos ao trabalho. Legal. Eu quero conversar um pouquinho também com o Leopoldo, mas, Leopoldo, olha só que interessante, nós já temos a primeira enquete, o primeiro resultado da primeira enquete, Leopoldo, e olha que interessante. A pergunta que nós fizemos para vocês, eu agradeço a todo mundo que já respondeu, foi o seguinte: já foi realizado algum mapeamento de saúde mental na sua empresa? E, Leopoldo, olha o número, Leopoldo, 87% está falando que não, Leopoldo, não houve mapeamento de saúde mental. Como é que a assistência farmacêutica pode contribuir para os programas corporativos de saúde mental? Leopoldo, conta aí para nós, por favor. Leopoldo, a gente está sem o seu áudio. Dá uma olhadinha, por gentileza, se o seu áudio... Ah, isso, agora sim. Muito... Gente, assim, é mundo moderno, tá? De vez em quando acontece isso. Às vezes eu estou dando aula, o pessoal, professora, tá no mute. Então é isso, por gentileza, Leopoldo. E de certa forma, a gente até esperava, né, um índice tão alto. Sim, sim. Mas eu achei interessantíssimo o Gentil trazer a questão do sofrimento no trabalho, né? E até está relacionado um pouco com o resultado dessa pesquisa, né? É como se faz parte da nossa natureza, né? O sofrimento do trabalho é natural. Agora, cabe a nós, e as consequências, consequência disso, a doença mental, enfim, cabe a nós identificar se essa incidência está fugindo de uma normalidade esperada, né? Ou seja, eu espero, dentro de uma determinada população, um conjunto de pessoas com depressão. Mas muitas vezes você entra numa empresa e faz um mapeamento e vê que metade da força de venda está com depressão. Imagina o impacto disso para as organizações, né? No resultado da organização. A gente está falando de saúde, mas a gente está falando de um tema de resultado econômico de qualquer atividade, né? A gente fazemos isso mapeando as doenças mentais, né, adotando ações de prevenção, de diagnóstico, né? Estamos convivendo em muitas organizações, como você bem disse, né, com um ambiente de gestão abrasivo, né, onde o desempenho a qualquer custo, até, ele pode nos afastar de nossas relações mais humanas, digamos assim, né? Você gosta de chamar, estamos sendo transformados em ciborgues, né? Enfim. Mas a pandemia até agravou isso em muitos casos, né? Com a invasão do trabalho nas nossas casas, né? Em horários descontrolados, né? A consequência disso é o adoecimento, né? Burnout, pânico, depressão, distúrbios do sono, né? E junto com isso, subtratamento, sobretratamento, né? E aí que entra um pouco também do nosso propósito enquanto assistência farmacêutica, né? E quando a gente pensa em assistência farmacêutica, para nós é muito claro que ela começa antes do remédio, antes do medicamento, né? Ela começa na estratificação de riscos, na prevenção, no diagnóstico, né? E também a assistência farmacêutica, ela não termina na entrega do remédio, né? Um dos principais objetivos é garantir a adesão e persistência ao tratamento medicamentoso, né? E controlar a evasão das linhas de cuidado, né? E quando a gente fala de medicamento, né, ele não está dissociado de uma coordenação, né? Apesar dele ser um poderoso instrumento de reconhecer riscos de uma população, quando ele é utilizado de forma coordenada com as equipes de atenção primária e com suporte multidisciplinar, né, a gente tem um excelente sensor que alerta os gestores de saúde sobre as condições de uma população. E esses dados podem ser utilizados como ações de intervenção ou ajudar a tecer programas de educação em saúde, né? O medicamento é parte importante da cura, do controle de doenças, né? Mas, infelizmente, aqui no Brasil, ainda são raras e honrosos os planos de saúde que entregam gratuidade ou algum nível de subsídio em medicamentos, né? E ao longo desses 20 anos de atuação da ePharma,
a gente começou a perceber que o retorno do investimento em assistência farmacêutica é muito alto e rápido, né? Imaginem vocês, aqui conosco devem ter muitos colegas de empresas, de RHs, de operadoras, né? Boa parte das prescrições feitas em pronto-socorros não são seguidas pelos pacientes, né? Uhum. Esse mesmo paciente, ele retorna ao pronto-socorro 2 ou 3 dias depois, agravados pela doença, resultando um gasto muito superior para o próprio plano, para o próprio RH, que é o grande pagador no final da cadeia, né? E muitas pneumonias, por exemplo, são tratáveis em casa, mas a população busca o hospital para tomar um remédio, né? Porque o sistema está preparado, é hospitalocêntrico, né? Enfim, só para concluir, a gente gosta de falar que o cuidado ele só é completo com o remédio certo, né? E a gente persegue isso com muita disciplina para contribuir com os programas corporativos de saúde mental, né? Então assim. Eu até ia te perguntar uma coisa, Leopoldo, você é uma pessoa aí antenada com essas questões de tecnologia, né, até pela área que você atua. Quais as tecnologias que hoje podem ser adotadas para aumentar esse nível de engajamento das pessoas nos seus tratamentos? A gente percebe, você estava comentando aí, né, da questão da disciplina, da questão aí do hábito, né, talvez nós brasileiros, né, e nós nos incluímos talvez nessa história de que não fazemos os tratamentos de forma realmente completa. De que maneira que a tecnologia pode assessorar as pessoas, as organizações nesse sentido, Leopoldo, por gentileza? Acho que foi na semana passada, recentemente, eu assisti um depoimento de um médico, professor de Stanford, Abraham Varghese, acho que era isso. Ele comentava que a mais importante inovação em medicina a surgir nos próximos 10 anos seria o poder da mão humana de tocar, de confortar, de diagnosticar e de realizar o tratamento, né? Uhum. Então, a gente tem que ter muito cuidado na adoção da tecnologia. A gente até fala, a telemedicina, né? Uhum. Esse na verdade, é até um pouco desconectado, não deixa de ser medicina, né? Todo ambiente, todo contexto, ele tem suas limitações. Uma UPA tem sua limitação, um pronto-socorro tem limitação, assim como uma chamada de vídeo tem a sua limitação, né? Mas é medicina, né? Então, acho que, primeiro, a gente mesmo antes da pandemia, a gente estava buscando esse resgate de uma medicina mais humanizada, né, gente? Né? E menos dependente de exame, menos dependente de tecnologia. Sim. Mas, apesar dessas limitações de algumas tecnologias, né, nos trazem em relação ao contato, a gente tem que entender que tudo é medicina, né? E o acolhimento, muitas vezes, começa na criação de vínculo, um vínculo afetivo, de confiança, né? A confiança que o paciente constrói com o médico, com as equipes de cuidado, né? E todas essas novas tecnologias, elas apenas complementam, elas trazem novos recursos para que mais pessoas possam se beneficiar dentro do sistema, ou seja, elas empoderam as equipes de cuidado, elas empoderam os médicos, elas chegam mais longe, né? Mas a essência não é binária, né? A essência é humana, né? Não há também, claro, né? Não há como não destacar a importância dos apps. A gente acho que em média, uma pessoa desbloqueia um celular 180 vezes por dia, né? A primeira coisa que a pessoa pega ao acordar é o celular, e quando vai dormir é o celular, né? Então, não tem como não destacar a importância dos apps, que estão permitindo com que mais pessoas possam ser atendidas por médicos e outros profissionais de saúde, como psicólogos. Até a psicologia começou... Felizmente, né? Felizmente já viemos aqui para o século XXI, né? Felizmente. Nutricionistas, né? Educadores físicos, farmacêuticos, assistentes sociais. Assim, como cresceu, por exemplo, o uso de assistência social por tele, por causa de violência doméstica na pandemia, né? Enfim, dentre outros. Eu acho que também tem o empoderar as equipes multidisciplinares e a tecnologia também ajuda muito, né? A possibilidade de agendamento digital com especialista, né? Seja por vídeo, seja presencial, essa questão da prontidão, você estar disponível 24/7, né? Sem precisar ir no pronto-socorro, né?
É claro que por trás de tudo isso temos que garantir segurança, garantir a qualificação dos profissionais, né, para fazer a telepropedêutica, enfim, controle, prontuários, né, fazer telemedicina não é fazer uma chamada de WhatsApp, né, por trás tem prontuário, por trás tem controle, por trás tem protocolo, né, integração com prescrição de medicamento, exames, né, e outros tantos recursos que são importantes para, digamos assim, completar a jornada do paciente nesse mundo digital, né. Uhum. E é interessante, Leopoldo, você falar essa questão da tecnologia, porque durante a pandemia a gente percebeu realmente que as pessoas elas buscaram de todas as maneiras ter algum tipo de apoio, né? E quando a gente fala de saúde mental, e aqui eu vou resgatar uma conversa que eu e o Gentil tivemos essa semana sobre a questão de falar explicitamente, né, Gentil? Doença mental. Comenta um pouquinho ali, a gente conversou rapidinho sobre essa questão de dar nome às coisas, né? A dificuldade que as pessoas têm, né, você está falando aí da tecnologia, etc., né, associada a tudo isso, e o quanto que as pessoas, às vezes, ainda possuem uma certa resistência, né? Porque se a gente quebra um braço e está enfaixado, o colega fala, nossa, posso te ajudar, né? Se alguém quebra uma perna, tem ali uma solidariedade a mais. Se é uma dor de cabeça, as pessoas são também solidárias. Agora, quando alguém manifesta, né, seja nas redes sociais, ou seja, por meio de aplicativos, né, dos mais variados, ou mesmo presencialmente, quando ela manifesta para alguém que ela está com algo do ponto de vista mais psicológico, né, do ponto de vista mais psíquico, em geral, há um certo... Poxa vida, né? Essa pessoa não bate bem da cabeça, né? Como é que é essa questão da doença mental, esse estigma que existe, até na pronúncia, né? Porque nós estamos aqui, nós três, pronunciando abertamente a expressão doença mental e falando disso no ambiente de trabalho, né? Queria ouvir um pouquinho você, gente, em relação a essa questão. Sim, você tocou num ponto que é super importante, Elisa, que é a questão do estigma, sobretudo para aquela pessoa que está sendo constantemente avaliada. E do ponto de vista da empresa, também existe muitas vezes um chapéu duplo, né? Se por um lado a área de recursos humanos é uma área que deveria criar canais de escutas para que essas questões fossem levantadas, por outro lado, existe toda uma preocupação da empresa, poxa, será que fui eu como empresa causei essa situação? E uma tendência a não reconhecimento disso, né? Tá. Sempre, muitas vezes uma tentativa de até levar esses fatores desencadeantes para outras esferas, como existe, mas a gente sabe que a depressão, o estresse, o burnout, eles não são monoconstitucionais, né? Eles dependem de uma série de fatores que são intrínsecos da pessoa, e obviamente que essa pessoa tem que estar exposta a uma série de fatores desencadeantes que levem a essa situação. Mas acho que o importante, como você falou, é nomear essa questão, né? Abrir dentro das empresas canais muito transparentes e independentes para escuta dessas questões, né? A gente sabe que o grande risco, né, a grande emergência psiquiátrica, se a gente pode assim dizer, é o final de um quadro depressivo grave, ou um quadro ansiogênico grave, que pode ser o suicídio. Então, falar abertamente sobre todos esses temas é o primeiro passo para a gente poder fazer alguma abordagem que faça sentido no tratamento. Pegando um ponto do que o Leopoldo estava falando, que eu acho que é muito do que a gente tem feito na ShareCare na última década. A gente trabalha muito com tecnologia, né? A ShareCare é uma grande plataforma tecnológica de prevenção e promoção à saúde, né? Prevenção de doenças e promoção à saúde. E a gente percebeu já que faz muito sentido quando as pessoas, para eu poder, como tudo na vida, né? Como o que eu não meço, eu não consigo gerenciar. Então, a gente desenvolveu, ao longo dos últimos 30 anos, ferramentas de estratificação de risco bastante robustas, digitais, e que dentro dessas avaliações, sem dúvida nenhuma, a saúde mental é um ponto que tem que ser mapeado e olhado. Porque é isso, assim, não só a depressão, ela não só causa
questões diretamente na psique da pessoa, mas ela agrava câncer, ela agrava doenças autoimunes, ela causa afastamentos por dor, ela piora quadros de doenças imunológicas. Então, a gente sabe que depressão e estresse, elas têm toda uma perda direta, mas ela tem uma série de perdas indiretas, que também estão relacionadas com uma série de outras questões. O indivíduo que está deprimido, está estressado, tem pouca energia para fazer uma atividade física, por exemplo. Como é que eu vou cobrar? E a gente tem baixa tolerância com isso, né? Você falou uma coisa interessante, o indivíduo está com a perna quebrada, todo mundo tem solidariedade com a pessoa, porque, está vendo ali a perna do indivíduo que está com gesso. O indivíduo que desenvolve um quadro oncológico, ele está em processo de quimioterapia e as pessoas têm a solidariedade. A depressão é intangível, o estresse é intangível. Como é que eu quantifico? Como é que eu digo que realmente o Leopoldo que está alegando que tem um quadro de tristeza, de depressão, de baixa autoestima, como é que a gente quantifica isso? Então, existem instrumentos validados já há décadas que se propõem, através de questionários, tentar pontuar isso, tentar colocar isso dentro de uma régua para que a gente efetivamente possa fazer esse mapeamento e seguir nas intervenções. Então, eu acho que assim, me surpreende, não me surpreende, né, como não surpreendeu aqui a ninguém, que as empresas, aí 80% não tenham feito ainda esses mapeamentos, mas é uma ferramenta vital para que a gente possa nomear, possa dizer, em tal área eu tenho um problema de depressão, tal área eu tenho um problema de ansiedade. Ok, a partir do momento que eu fiz essa primeira identificação, essa certificação, que planos de ação eu vou traçar para corrigir isso? Como é que eu vejo o que aquela área A, que teve o melhor desempenho, tem de benchmark em relação à área B, que eu possa copiar e imitar? Existe apoio naquela área? Existe alta demanda naquela área? Como é que eu correlaciono a demanda com o apoio, né? A pressão com o apoio que eu consigo fazer? Então, isso é fundamental. E é um tema interessantíssimo, porque ele abre, primeiro que é de difícil observação se não tiver diálogo com as pessoas, se ele não responde, se ele não se abre, se ele não fala, né? É uma epidemia muito parecida com obesidade, só que obesidade todo mundo vê, mas a doença mental ninguém vê, né? Ela não é perceptível, né? E pode ter, digamos assim, dentro de uma empresa, pode ser o estilo de gestão, pode ser questões de perfil, assim, se você pegar um contador da empresa e pedir para ele ir para a rua fazer venda, ele vai ter um sofrimento ali que não é do perfil dele. Ou pegar um vendedor de rua e colocar ele dentro do escritório, você vai passar o dia inteiro no escritório. Né? Então, tem algumas coisas que a própria companhia pode... Claro que não são todas... você não isola todas as variáveis interferentes, né? Mas existem medidas que a empresa pode trabalhar com jornada, com estilo de liderança, trabalhando a cultura da empresa, enfim, tem algumas medidas que podem atenuar ou amenizar essa incidência, né? E aí, Leopoldo, você aponta em um dos temas que eu gosto e com o qual eu atuo bastante, que é a questão da liderança e das equipes de alta performance. O quanto que a gente nota, né, quando as lideranças são... nós estamos aqui, obviamente, falando para pessoas que trabalham em ambientes corporativos, e nós já falamos disso, as metas, os resultados, enfim, isso a gente já sabe, é default, né? Só que a gente pode ter ambientes mais saudáveis, a gente pode ter ambientes mais harmoniosos. E o que a gente vê, que em geral, né, a gênese dessas grandes patologias, são esses ambientes mais hostis, com pouca empatia, com pouca reciprocidade, com pouca generosidade, colaboração, cooperação. E o inverso é verdadeiro. Quando nós notamos, né, você comentou agora há pouco da questão de as pessoas não falam das suas doenças, porque às vezes elas não têm espaço de fala realmente. Elas não conseguem se expressar, elas não conseguem expressar a sua dor por medo de retaliação de chefia,
né? Aqui a gente não está nem falando de liderança, né? A gente está falando de chefia, por medo de perder o trabalho, em épocas, obviamente, de pandemia, né? A gente tivemos aí inúmeras pessoas que ficaram desempregadas, então eu não vou contar que eu estou doente porque eu posso perder o meu emprego. É uma questão de imagem social também. Nossa, eu não posso falar que eu tenho depressão numa era onde todo mundo é feliz, medita, se alimenta bem, faz exercício. Como é que eu vou dizer que eu estou em depressão, né? Então, assim, existe um contexto não só corporativo, mas também social, que limita um pouco a manifestação das pessoas em relação à sua doença mental, né? E aí eu queria até verificar, não sei se com o Gentil ou com o Leopoldo, neste momento de pandemia, esse quadro, né? Será que ele se altera, ele se agrava? Existe um novo cenário agora em função da pandemia para a saúde mental e para a doença mental, Gentil? Como é que você vê isso aí, você e o Leopoldo? Eu vou colocar um ponto que a gente discutiu aqui anteriormente, Elisa, que eu acho que é um ponto que tem que dar um pouco de arrepio a todos nós, que quando a gente fala da nova normalidade, né? Então, a gente brincou que não existe absolutamente nada de normal nesse novo momento, né? Momento que a gente está vivendo, né? Ele pode ser chamado de tudo menos de normal. Uhum. Então, obviamente que eu consigo elencar alguns pontos aqui que me parecem que cresceram, né? Então, sem dúvida nenhuma, a incerteza, tanto a incerteza do ponto de vista da doença em si, do que é o Covid, de como o Covid atua, se existe tratamento, qual é o melhor tratamento, se o indivíduo... Eu atuo, né, como médico em alguns grandes serviços aqui de emergência de São Paulo, e eu que mais vejo as pessoas chegando com... Eu tenho que tomar determinado remédio, eu tenho que fazer o exame, quando eu tenho que fazer, mas me disseram que... Então, a gente vive um cenário de muita desinformação, né? A questão tanto quanto a pandemia, a infodemia, né? Que todo mundo é fonte geradora de informação, mas às vezes informação que não é uma informação consistente, isso gera muita incerteza, né? Um segundo ponto que eu acho que mudou radicalmente, que a gente ainda vai precisar de um tempo para entender os efeitos disso, é a questão do home office. Em um primeiro momento, o home office pode parecer uma bênção, né? Todo mundo fala, quem não quer trabalhar de casa, mas aí as pessoas viram o que é trabalhar de casa, né? Então, muitas vezes isso gerou uma sobrecarga e um acúmulo de jornadas. A mulher que é mãe, ela passa a ser, dentro da sua própria casa, a funcionária da empresa, ela tem que conciliar, o homem também tem que conciliar, e todo mundo trancado dentro de casa. Né? Então, eu brinco que o último espaço sagrado que as pessoas tinham para repouso, para descanso, ele se perde quando a empresa entra dentro da casa das pessoas e as pessoas transformam seus ambientes de trabalho de casa em ambientes de trabalho. Né? Então, essa é uma mudança dramática, que a gente só vai entender os efeitos disso talvez daqui a algum tempo, porque isso impede que haja o que a gente está vendo cada vez mais, são as pessoas, o que a gente chama de tecnoestresse, né? As pessoas respondendo e-mail até 11 da noite, até meia-noite, respondendo WhatsApp a qualquer momento, sem possibilidades de eventualmente colocar momentos protegidos para que ela possa desenvolver suas atividades de lazer, de ócio, que é fundamental para o processo de criação humana e para a gente poder inovar. Né? A gente está vendo luto, afastamento dos entes queridos, e para quem está no trabalho presencial, muitas vezes a incerteza de que, será que eu estou levando alguma coisa para minha casa? Será que eu vou pegar alguma coisa no trabalho, vou levar para casa? Né? Então, tudo isso gera, eu não tenho dúvida que está gerando outros sentimentos, né? Está levando insegurança, frustração, medo, impotência, né? Reações até de raiva, e obviamente que isso tem aumentado de forma dramática. A gente tem acompanhado aqui nos nossos serviços, tanto de orientação médica telefônica, quanto de pronto atendimento digital, de telemedicina. A gente tem visto que uma das maiores causas de procura desses serviços quando você vai olhar de verdade a causa subjacente da queixa, são questões relacionadas à saúde mental, né? Estresse, ansiedade, são quadros depressivos que poderiam estar latentes e agora estão se manifestando. Fora isso, a questão
que também é uma coisa que não é falada muito nas empresas, mas que tem que ser trazida à luz, a questão da drogadição, seja ela através do uso de o que a gente chama, e o Leopoldo entende mais esse assunto aí do que eu, a drogadição de farmácia, que são os medicamentos, quanto drogas ilícitas e uso de álcool. Isso está aumentando muito, né? E sem dúvida nenhuma, não que isso seja um problema por si, mas isso é um fator também desencadeador de outras condições aí de saúde mental que podem estar latentes. Eu vejo que acho até que a gente está até muito próximo do evento para avaliar o efetivo impacto, né, do que isso tudo vai... A gente ainda está no olho do furacão, né, Leopoldo? Ainda não saímos do furacão, né? E aí a gente está tentando avaliar o furacão dentro do furacão, né? Mas a gente consegue perceber algumas reações, né? Eu vejo muitas empresas se reaproximando dos seus colaboradores, muito em função da necessidade de criar vigilância, criar controle, mas eu vejo muitas empresas se aproximando para influenciar a mudança de hábito, para influenciar, para trabalhar a educação, para trabalhar estilo de vida, né? Porque essa reconstrução da forma de se relacionar com seus colaboradores, de certa forma, a pandemia provocou. Tinha muitas coisas, até que a gente sempre vislumbrava dentro do setor de saúde, que a gente viu 5 anos acontecer em 5 meses, né, em termos de adoção, em termos de culturais, né, enfim, um exemplo típico disso, né? Há muitos anos a gente luta para viabilizar a prescrição eletrônica de medicamentos, né? Do dia para a noite, tudo virou realidade, né? Ou seja, coisas que a gente só para você, a gente pegava receitas médicas físicas, auditava aquilo visualmente, né? E no meio eletrônico ficou tudo mais simples, né? Como é que eu mando um médico na casa de alguém e faço ele sair de casa para ir numa farmácia, por exemplo, né? Então, a gente viu operadoras digitais nascendo, a gente viu modelos corporativos, novos programas surgindo, né? Nós mesmos, entre Pharma e Sharecare, estamos lançando produtos digitais inovadores, né? Então, eu acho que, de certa forma, a pandemia acelerou alguns elementos que a gente já esperava há muito tempo e, por algum motivo, aqui no Brasil não se tornaram realidade, né? A própria telemedicina, que já era realidade na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, aqui no Brasil, a gente fazia há 10 anos... Havia uma resistência, né? Havia uma resistência nesse processo muito grande, né? E a gente fazia digamos assim, uma teleorientação, né? Ou seja, a gente não podia nem prescrever nem diagnosticar, né? Mas a gente sempre tentou viabilizar esse modelo de interação, né? Mas eu acho que, de certa forma, quando a gente fala de saúde mental e fala desse novo momento, eu acho que não dá para olhar um indivíduo só com a doença dele, só com a doença mental. A gente tem que olhar o todo. Olhar as comorbidades dele, olhar todas as outras patologias, né? Eu acho que a saúde mental, de certa forma, tem uma incidência muito grande, virou uma grande preocupação de boa parte do mercado corporativo, né? Até porque isso impacta diretamente em produtividade, absenteísmo, presenteísmo, ou seja, o impacto é direto e é de curto prazo, né? Só que isso se soma às comorbidades e eu estou, no médio e longo prazo, trazendo um impacto muito maior do que esse que está visível aqui no curto prazo, né? Se isso não é devidamente endereçado, né? E é um tema que envolve, não remédio e medicina, envolve coisas difíceis, como mudança de hábito. E olha que interessante, você está trazendo uma perspectiva aí, Leopoldo, que é a questão da mudança de hábito, e eu estou percebendo aqui, pelo menos pela enquete, olha só que interessante, Gentil e Leopoldo.
houve uma pergunta que nós elaboramos e que foi publicada aí para os participantes. Já existem iniciativas na sua empresa que promovam a saúde mental dos colaboradores? E 80, pelo menos até agora, 83% estão dizendo que sim, que já existe. Diminuiu um pouquinho, porque acho que algumas pessoas talvez participaram, mas enfim, mais de 50% aqui de quem está participando falando, olha, já existe iniciativa na empresa. Ou seja, existe luz no fim do túnel, Leopoldo? As empresas estão acordando para essa história? Como é que é isso? Como é que você vê isso? Você que está diretamente no negócio, que interage com as empresas, buscando soluções de qualidade de vida, né, de melhoria, pelo menos, aí dessa história dentro das organizações. É muito o grau que se faz as coisas, né? Muitas vezes medidas muito superficiais, muitas vezes elas cumprem um papel digamos assim, de educação, mas muitas vezes não mexe o ponteiro, não mexe na agulha, né? Ou seja, a intervenção é muito leve, né? Uhum. Então, muitas vezes você vê, eu estou recebendo pílulas de conteúdo que trabalham, tá bom, mas isso é suficiente para reeducar, para mudar o quadro? Uhum. Se educação resolvesse tudo, não existiria pneumologista fumante, nem endocrinologista obeso, né? Não é só uma questão de ter acesso à informação, uhum. é a forma de execução, a capacidade de se intervir, e como essas coisas estão conectadas com o assistencial, com o plano de saúde, com a medicina do trabalho, com o ambulatório, com os programas de saúde, né? Então, o que a gente sente muita falta é essa visão mais integrada da saúde, né? Esse olhar do indivíduo como olha, ele aderiu a um programa de saúde, de doença mental, mas ele não se resume a isso, né? Ele é um ser completo e ele tem outras comorbidades, ele tem outras patologias, ele tem aspirações, ele tem comportamentos, ele tem hábitos, enfim. Então, eu acho ainda que tem muito a caminhar, mas, de certa forma, a conscientização de que isso é um problema, as pessoas já é consenso, né? Eu acho que é unânime de que o estresse, o burnout, a fadiga, tudo que está, os impactos da saúde mental são gigantes e muitas vezes a gente não consegue nem medir esse impacto, né? Mas sim, a luz do fim do túnel está aí e tem muita coisa acontecendo nesse momento para transformar essa realidade, minimamente trazer para um patamar normal, voltando àquela questão de que é inexorável, né? Ou seja, sempre vai existir um grau de adoecimento, mas a nossa capacidade de intervir e ajudar esse indivíduo a sair de um quadro, ajudar esse indivíduo a se engajar no tratamento, é o que vai fazer toda a diferença para as organizações. Né? Muito bom. E, Gentil, o que você ia iniciando também ali uma fala sobre essa questão das iniciativas das empresas? Como é que com que olhos que você vê essas iniciativas ali? Né, o Leopoldo está falando que não basta só olhar, não basta ter pequenas atividades ali, mas políticas realmente que façam a mobilização das pessoas. E aí, qual que é a sua perspectiva em relação a essa questão, Gentil? Eu acho que isso é um ping-pong. Na verdade, existe uma responsabilidade grande da empresa, né, em promover esses, como a gente já falou, esses canais, os programas, os canais de escuta ativa aí, de uma forma bem não sem preconceitos, né, olhando com toda a isenção possível. O professor Ju já falava, né, que se não houver essa esperança dentro da empresa, a tendência ao sofrimento ela vai se agravar, ela é inexorável. Então, precisa ver o fato de alguém estar falando sobre isso já gera nas pessoas uma esperança de melhoria, e a própria esperança ela já é curativa em algum sentido, né? Dá para as pessoas uma perspectiva, mas tem o lado aí também do autocuidado, né? Eu costumo dizer que o cuidado de saúde mental ele tem que ser como a máxima do avião. Em caso de despressurização, coloque primeiro a sua máscara e depois você vai ajudar os outros. Então, as pessoas têm que tratar a sua saúde mental como prioridade. Então, é óbvio que às vezes é muito difícil
você lidar com todas as pressões, mas é o primeiro sinal de que alguma coisa não está bem, que aquele cansaço, aquele estresse, aquela irritabilidade que era uma coisa normal, de uma situação de conflito normal, se tornou uma coisa persistente, as pessoas têm que procurar ajuda. Ajuda. Tem que falar. Exatamente, é procurar ajuda. Procurar ajuda. Isso tem que passar um autocuidado, a importância de um empoderamento do autocuidado com a saúde mental. Dividir isso com pessoas queridas, na dúvida se aquela é uma situação que deva ser compartilhada ou não, compartilhe a informação, né, porque eu acho que isso também faz toda a diferença, né? Muitas vezes as pessoas se calam, elas acham também, como existe uma coisa que é muito comum em relacionamentos, mas nos relacionamentos empresariais também é comum, que é a questão do gaslighting, né? A pessoa vai, vou explicar um pouco para quem não sabe o que é o famoso bate e assopra, né? Então a pessoa vai sendo pressionada, ao mesmo tempo vai sendo mimada, ao mesmo tempo pressionada e mimada, e chega uma hora que ela não sabe mais se as coisas que ela está pensando são verdadeiras ou não. Então, por isso a necessidade de compartilhar, por isso a necessidade da empresa ter canais abertos que sejam isentos realmente, que estejam a serviço da saúde dos seus colaboradores de uma forma bem imparcial, para que ela possa receber essas demandas, né, e tratá-las de forma adequada. É um alento saber que metade, aí, pelo menos um pouco mais da metade das empresas já está pensando nisso de alguma forma. Óbvio que deve ter níveis de maturidade diferentes. Sim, né? Com certeza. Algumas com programas muito complexos e outras abrindo canais e abrindo a discussão, porque acho que já como eu disse, isso já dá esperança e por si só isso já parcialmente aí uma parte da cura. Muito legal. Gentil, muito obrigada. Olha só, gente, o tempo para o senhor Cronos, né, gente? Pelo amor de Deus, são 18 horas e 46 minutos. Passou rápido, hein, esse nosso bate-papo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. A gente falou muito, né, dessa questão da patologia em si, né, da doença mental e do quanto que nós já conseguimos até expressar e falar dela abertamente em alguns ambientes. A gente espera que isso realmente seja não só falado, mas que a gente consiga encontrar aí algumas soluções. Leopoldo e Gentil, já que a gente está vivendo esse momento de pandemia, né, que está causando aí que está gerando um impacto muito grande na saúde mental dos colaboradores, que medidas que vocês acham que as empresas poderiam tomar para lidar, e aí lidar efetivamente? Que medidas que vocês dois acham que as empresas poderiam fazer para mitigar um pouco dessas questões, ou até mesmo, em alguns casos, poder solucionar as questões de saúde mental dentro das organizações? Leopoldo ou Gentil, por favor. E eu queria só até abrir o canal de áudio aqui, não de áudio, né, mas o espaço aqui de chat. Quem quiser fazer alguma pergunta, nós temos ainda alguns minutinhos. Então, se você tem alguma pergunta para mim, ou para o Gentil, ou para o Leopoldo, ainda dá tempo de você fazer alguma pergunta, tá bom, gente? Por favor aí, Leopoldo e Gentil, quais as medidas que as empresas podem tomar para minimizar aí a questão do sofrimento psíquico e tentar levar efetivamente alguma coisa para lidar com esse impacto? É bom sempre lembrar que, apesar de existir os episódios agudos, né, as doenças mentais são crônicas, né, ou seja, ela depende muito mais do indivíduo do que de uma intervenção, né? Então, eu acho que, e também em todo o ciclo, em toda a jornada do indivíduo, né, olhar cada etapa, até essa questão da autopercepção é importantíssima, né? Muitas vezes você não reconhece os sinais, né? Então, muitas vezes, esse espelho alguém tem que colocar para você, né? Para você enxergar, isso é um sinal enfim, então acho que olhar, entender a jornada desse indivíduo e para cada etapa do ciclo, digamos assim, da doença, ter ações efetivas, né? E ter muita proximidade, né? Ou seja, não é um tema de abrir a porta para um programa. É comum no mercado de saúde, não só para os programas de saúde mental, a baixíssima adesão. Ou seja, a empresa investe, coloca o programa de pé e as pessoas não aderem, porque muitas vezes não percebe que estão tendo acesso a uma ajuda, um benefício, e buscam por si só outros meios, né, e muitas vezes de forma não coordenada, né?
Então, eu acho que o caminho do sucesso é esse estreitamento, essa proximidade com o indivíduo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, num plano de saúde, né? O diálogo com o plano de saúde é uma coisa completamente difícil, né? Ou seja, um indivíduo conversa com o plano de saúde, ela procura seu médico, ela procura... o plano de saúde não é um canal de relacionamento, né? E eu tenho visto muitos operadores de saúde buscando essa criação de vínculo com os próprios indivíduos, né? E tentando engajar, e muitas vezes, entendendo os indivíduos com profundidade, é que você leva ele a melhor competência técnica para endereçar os problemas, né? E aquela questão da fragmentação, muitas vezes, na maior parte das vezes, as doenças mentais são percebidas na atenção primária, por um médico de família, um médico generalista, por um clínico geral, que muitas vezes despertam, né? Então, os agentes, essa visão mais generalista e essa porta de entrada tem muito poder para engajar esses indivíduos em programas de doença mental e quebrar eventualmente alguma barreira cultural, alguma barreira de... a gente tem feito até medidas como, olha, se você aderir ao programa de saúde mental, você não paga pelo seu medicamento, né? Ou seja, se você precisa de um medicamento que atue no sistema nervoso central, faz o nosso acompanhamento, acompanha a sua linha de cuidado, né? Vai no nosso médico generalista, né? E vamos olhar de forma integral, não é só a sua doença mental, mas está olhando sua diabetes, estão olhando sua hipertensão, sua dislipidemia, enfim. Então, eu acredito que o poder de programas de doença mental está e muito associado a essa integração com a cadeia, essa coordenação de cuidado e esse olhar do indivíduo de forma integral, né? E entendendo que cada indivíduo está num estágio do seu ciclo, né? Tem gente ainda que não percebeu a doença, tem gente que já está em tratamento, tem gente que já está saindo do tratamento, né? Enfim, muito interessante. Essa é a minha visão. Obrigada, Leopoldo. E olha só que você está falando aí, uma das nossas enquetes, né? Qual é o principal recurso que você considera valioso em uma iniciativa para promover a saúde mental dos colaboradores? E aqui para a gente apareceu telepsicologia, 40%, sob demanda do indivíduo. Muito legal isso, né? Ou telepsicologia aí acabou tendo uma incidência menor, ou monitoramento ativo por uma equipe de saúde. Então apareceu ali, proporcionalmente o número igual ali, telepsicologia e monitoramento ativo. Gentil, o que você acha disso, Gentil? Que tipo de medidas, né? Aqui a enquete está aparecendo, né? A questão da telepsicologia e do monitoramento. Como é que você avalia, né? O que as empresas podem realmente oferecer para suas pessoas? Sim, acho que essas são as duas grandes ferramentas que vieram para ficar, né? Assim, nesse sentido, o Conselho de Psicologia foi, sem dúvida, inovador, acho que foi o primeiro a permitir as consultas, né, por tele, e com sucesso fabuloso, né? Então, realmente, a pessoa não precisa, as pessoas têm agendas cada vez mais estressantes, elas não têm tempo de deslocamento, e as sessões por vídeo elas se mostraram tão ou mais eficazes, muitas vezes, do que as sessões presenciais. Então, acho que esse é um avanço que veio para ficar e, sem dúvida nenhuma, um grande benefício. Eu acredito que todos esses programas, eles têm que passar necessariamente por uma coisa que a gente já discutiu aqui, que é o mapeamento e a estratificação, né? Saber de uma forma bem transparente quem são as pessoas que precisam de cuidados, todos precisam, né, de prevenção, mas dentro daqueles que já precisam de intervenção, quem são e quais são as suas patologias. Nesse sentido, como eu já comentei, a gente tem uma série de instrumentos aí no mercado, e a ShareCare tem particularmente aí aplicado essas metodologias há mais de 3 décadas para identificação e estratificação dos riscos de doenças como um todo e doenças mentais aqui especificamente, né? Então, do ponto de vista da empresa, eu não tenho dúvida que é promover, se abrir para a questão da doença mental, falar sobre isso, conhecer quem são as pessoas que têm doenças mentais dentro do seu quadro,
o Leopoldo citou aqui, hoje já é a segunda para a terceira causa de afastamento mais importante dentro de todas as empresas, e a gente tem pesquisas que mostram que até 2030 vai ser a principal causa de afastamento, né, de invalidez, vai ser a doença mental. Eu concordo muito com isso. Então, existe um incentivo gigantesco aqui, não só humano, mas como de produção, né, de você manter a rentabilidade das empresas. Investir nisso me parece muito inteligente. E para as pessoas, obviamente, que tudo que a gente já conversou aqui, né, não se isolar, reforçar as redes de proteção, delimitar, agora com a questão do home office em si, delimitar cada vez mais espaços livres, né, espaços protegidos, para que possa usufruir de seus passatempos, diversificar os interesses, né, poder descansar. Concordo com o Leopoldo, a doença mental não está isolada, ela está no contexto, então o indivíduo se manter fisicamente ativo, se manter fisicamente saudável como um todo, se alimentar de forma saudável. Acho que isso é o que fica aqui de mensagem final. Eu acho que a doença mental é tratável, né? A gente sabe que ela tem tratamento, a maior parte das doenças pode ser revertida, inclusive, com o diagnóstico correto, a terapia correta, seja ela a psicoterapia ou tratamento, então, medicamentoso. Então, é fundamental que o indivíduo busque ajuda, que fale sobre isso, e que as empresas estejam sensíveis e disponíveis para abordar essa questão. Muito legal, Gentil. É interessante, né? Eu acabei não comentando com vocês, mas eu vou comentar agora muito rapidamente. No comecinho da pandemia, eu não sou psicóloga clínica, né? Eu atuo muito mais hoje como professora e eu tenho um escritório que atende aí executivos, muito mais com projetos de formação de lideranças, equipes de alta performance e inovação. Esse é o meu dia a dia como psicóloga. Então, eu sou uma psicóloga que atua no ambiente corporativo, ajudando os líderes a se prepararem para liderar, e eu enfatizo sempre com muito cuidado, né? Eu digo muito abertamente, cuidem das pessoas das suas equipes. E no comecinho da pandemia, aqui para nós, no Brasil, no meados de março, quando eu via todo mundo muito desesperado, né, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia, desesperadas ou muito angustiadas, eu peguei o meu CRP, né, falei, peraí, deixa eu honrar meu CRP. E eu fiz uma pequena loucura, viu, Gentil e Leopoldo? Eu coloquei no meu Instagram, pedi para minha designer fazer aqui um teaser e coloquei meu número do meu celular, coloquei meu WhatsApp, e eu recebi bastante gente procurando ajuda. Ao longo da pandemia, ao longo daquele início da pandemia, eu cheguei a atender quase 20 pessoas com atendimentos semanais que duraram entre 4 semanas a 8 semanas, dependendo dos pacientes, né? E foi muito gratificante, foi muito gratificante. Eu sempre falava, olha, o que eu estou ofertando não é uma escuta terapêutica. Eu estou ofertando uma escuta, nesse momento, uma escuta muito empática. É apenas isso, eu estou apenas acolhendo você. E eu posso dizer que aqueles primeiros dias não fez bem só para as pessoas que eu atendi, me fez muito bem também como pessoa, como profissional, como mãe, como companheira, né, como educadora. Então, você falou uma palavra agora que o Leopoldo em algum momento também falou, e eu anotei aqui para não esquecer dessa palavra. Que cada uma das pessoas que estejam nos ouvindo agora, que estejam participando dessa webinar, e que depois possa ver também, né, porque não só as pessoas que estão aqui, mas as pessoas que assistirão isso depois, que é a palavra autocuidado. Né, você colocou, né, falou da máscara primeiro na gente, no avião, né, e depois nas pessoas queridas. Tem muita gente que faz o contrário, porque socialmente é muito bem visto, né? Nossa, como essa pessoa é gentil, como essa pessoa é generosa, como essa pessoa, né, foi tão cordata aqui em fazer isso. Mas, de verdade, nós viemos para essa dimensão aqui para a gente ser feliz. Primeira coisa, para a gente ser feliz, muito feliz. E a gente só vai conseguir fazer com que as pessoas que estejam à nossa volta, seja nos ambientes corporativos, nos ambientes familiares, nas nossas rodas de amigo, que a gente está sentindo tanta falta, se a gente realmente estiver muito bem com a gente. Então, acho que foi muito bom ouvir vocês dois, viu? Assim, não os conhecia, quero conhecer vocês pessoalmente.
né, para a gente poder ainda conversar bastante sobre tudo isso e tentar, de alguma maneira, com aquilo que nós fazemos, nas nossas expertises, né, nas nossas empresas, a gente poder realmente fazer o bem para as pessoas, com aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o nosso conhecimento, as nossas habilidades para lidar com tudo isso. Então, assim, eu fico muito honrada de ter sido a mediadora de uma conversa que, para mim, ela não termina aqui. E eu espero que as pessoas que estejam aí nos assistindo, que elas tenham façam um exercício de tomada de consciência e que elas também sejam multiplicadoras desse exercício de fazer escolhas pela saúde, né, de fazer escolhas pela vida. Muito obrigada. Leopoldo, eu vou fazer que nem eu faço nas aulas, se vira nos 30, uma mensagem assim, se vira nos 30, uma palavra assim para essa galera que está aqui nos assistindo, por gentileza. Eu acho que é cuidar, né? Cuidar, se autocuidar e cuidar de quem está do seu lado, né? Seus colegas de trabalho, a questão da empatia. É fundamental. É fundamental, né? Então, vamos nos cuidar e cuidar uns dos outros, né? Muito bom. Gentil, o seu nome já diz tudo, né, Gentil? Gente, ele é um gentleman mesmo, ele é muito querido, ele é muito gentil. O Leopoldo também, com essa voz de locutor de FM de madrugada, mas o Gentil, a gente teve um pouquinho mais de tempo aí para conversar. Gentil, por gentileza, se vira nos 30. A minha mensagem é essa: canais abertos, escuta ativa, empatia, saber se colocar no lugar do outro, entender que as doenças mentais não são frescura, elas existem, elas podem ser tratadas, e se bem tratadas, elas têm sucesso, né? Sucesso para as pessoas, para as empresas, para os ambientes. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem, que as pessoas realmente se abrissem para a escuta, para que a gente possa enfrentar diferente esse problema. Muito legal, muito obrigada. Mais uma vez, agradeço a todas as pessoas que participaram aqui conosco, que participaram das enquetes. Não veio nenhuma pergunta específica, eu imagino que a gente possa ter aí abordado alguns assuntos que mexeu com as pessoas de alguma maneira. Elas não fizeram nenhuma pergunta, mas acho que estamos aqui abertos, as nossas empresas, nós nos colocamos à disposição para que todas as pessoas nos procurem e nos acessem. A todos vocês, muito obrigada e uma boa noite. E saúde mental para todo mundo. Obrigado, Maria Elisa. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa pessoal. noite, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.